Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou Lindomar. Eu sou Maria Clara. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre orientações profissionais. Como escolher uma profissão para a vida toda? Essa é uma escolha muito importante, por isso que é fundamental que a gente tenha um direcionamento durante essa etapa. A boa sorte é que a gente tem profissionais específicos para isso e para essa área. É isso aí, hoje nós vamos falar com o Alan Jovelino e com a Deise Lima, eles que são psicólogos especialistas em orientação profissional, então aproveite aí todas as dicas. A ideia é abordar a importância da orientação profissional para os jovens, os caminhos de uma carreira profissional, a escolha da faculdade e dos cursos profissionalizantes e tratar aí essas inseguranças da vida profissional e das escolhas dentro da profissão. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, por trazer um tema que eu acho que é tão relevante, né, para o pessoal dessa idade. Então, muito obrigada. Sim, a gente sempre fica confuso, né, ali naquela transição da adolescência para a vida adulta, não sabe o que faz, né, precisa justamente de uma orientação. Então, acho que a gente poderia começar entendendo o que é uma orientação profissional. Certo. Então, a orientação profissional é o auxílio dado, né, para as pessoas que estão com dúvidas em relação à carreira, qual curso fazer, né? Aqui a gente está focando na adolescência, mas não só o adolescente que precisa de orientação. Às vezes a gente faz uma escolha na adolescência, mas depois, na graduação, a gente tem que escolher estágios, tem que escolher a área que vai seguir, né? Às vezes a gente tem que reescolher. Então, tudo isso, a orientação profissional pode ajudar. Mas focando na adolescência, né, a orientação profissional é a maneira de ajudar o adolescente a saber qual curso vai fazer, se é um curso ou não. E esse trabalho pode ser feito de várias formas, né, Deise? Pode ser feito em grupo, pode ser feito individualmente. E aí a gente trabalha diversas coisas. A gente fala muito desse teste vocacional, né? Eu não sei se ainda é usado dessa forma. Como é que vocês trabalham, né? Para poder ajudar esse jovem a escolher. Como é que funciona, né? Essa orientação profissional? Bom, eu acho que tem duas coisas interessantes que dá para trazer quando essa pergunta é feita. E acho que o Alan, assim como eu, sempre escuta essa pergunta, né? O teste vocacional, ele ainda existe? Como é que é? E tudo mais. E primeiro assim, hoje em dia, a gente na área, estudando e atualizando sempre, né, cientificamente toda essa profissão, a gente respeita muito essa expressão teste vocacional porque ela já foi utilizada por muito tempo e fez muito sentido em algum momento. Mas hoje em dia, o mercado de trabalho, a nova geração, tudo que vem acontecendo, exige muito mais do que uma resposta de uma única profissão, que vai dar norte ali talvez para uma graduação, para um curso profissionalizante, envolve muitas outras habilidades de escolha, né? Então a gente acho que até chega numa conclusão de que um processo de orientação profissional, ele potencializa a sua habilidade de fazer escolhas como um todo, como ela mesma disse. A gente vai fazendo escolhas quase que diárias, né, na nossa vida profissional. E não só escolhi um curso ou uma profissão, agora não faço mais escolhas. Então, acho que vai muito mais para isso de desenvolver um autoconhecimento, trabalhar habilidades para que a pessoa se sinta segura durante a vida dela profissional como um todo. Até tem, né, os profissionais, acho que não é o caso meu e do Alan, que trabalham a orientação profissional até na aposentadoria, por exemplo. Né, que redireciona ali também essa vida profissional, de como é que a pessoa vai se sentir útil e realmente continuar atuando em coisas que façam sentido para elas. Então, a orientação profissional é muito mais ampla do que o teste vocacional. Certo. Sim. O teste vocacional, ele é muito utilizado, às vezes, com apoio, né? A gente trabalha com ferramentas técnicas, né? Mas é um teste que vai dizer, faça isso. Antes de começar, né? A gente mesmo estava conversando, vocês comentaram, né? Dos testes que fizeram, eu já fiz, Deise. E deu coisas que não necessariamente é o que a gente fez. Dá muita coisa, às vezes ele confunde mais. E ele vem muito de uma ideia de antigamente que se nascia o homem certo para o lugar certo, para a profissão certa, né? E aí ele desconsiderava a questão de mudança de carreira. Antigamente tinha bem menos possibilidades, né, de profissões, mas hoje em dia não. Hoje em dia o mercado muda muito, né? Dizem que até 2030 muitas profissões, né, que vão existir lá ainda não existem. Né? Então, um teste delimitado, se a gente... E aí, depois, se eu nasci, eu vou fazer isso para sempre, né? E trabalha muito com essa ideia de vocação, né? Não, então eu vou fazer isso. Mas não é só isso, né? Os seus valores devem ser levados em conta, uma série de outras coisas.
Para os jovens que estão nos assistindo, por exemplo, quais as dicas, né, para ele poder se orientar no sentido de o que ele tem que observar? É isso que eu gosto mais, eu tenho mais facilidade com determinados conteúdos, eu acho que eu ficaria feliz fazendo isso. É até difícil analisar, né? Se a gente for olhar, eles são tão jovens, 17, 18, 19 anos, às vezes para fazer uma escolha importantíssima que vai influenciar na vida toda, né? De que forma que ele pode observar qual área talvez seria uma boa escolha? Alain, eu? Acho que posso até trazer uma questão, acho que histórica, né, para contar um pouquinho a história da orientação profissional, e acho que isso já vem com algumas dicas e o Alain vai complementando comigo. O que acontece? Quando a gente fala teste vocacional, a gente está falando de uma área, uma sub-área da psicologia, que é a avaliação psicológica. E quando a gente fala de orientação profissional, a gente está falando de outra sub-área. Só que as duas surgiram em momentos muito parecidos. Então, as pessoas acabam que confundem, assim, testes profissionais são a mesma coisa que orientação profissional. E não são, né? Eles são ferramentas. É como se você fosse um mecânico e tivesse ali a ferramenta que você vai utilizar para consertar o carro. Mas a ferramenta sozinha não vai consertar o carro, ela precisa, né, da condução de um profissional que saiba utilizar. Inclusive, vão ter profissionais que vão utilizar a mesma ferramenta e alguns vão conseguir consertar de uma forma e outros de outra. Então, acho que é legal clarear um pouco tudo isso. Então, lá na história, quando surgiu a orientação profissional, para vocês terem uma ideia, era para recrutar soldados para a guerra. Então, eles aplicavam os testes, aí direcionavam, beleza, tem esse perfil, então vai atuar nesse cargo, que é exatamente o que ele falou de encaixar no ambiente. Hoje em dia, para começar, vamos olhar nossas possibilidades de mercado de trabalho. O ambiente tem muito mais opções, né? Então, não seria tão fácil assim encaixar no ambiente. Então, acho que a dica já vem muito mais de um autoconhecimento do que somente o conhecimento, né, do ambiente. Ele também vai fazer parte. Mas muito mais do que eu tenho feito desde sempre, que me chama atenção, até como hobby mesmo, nos momentos de lazer, o que eu gosto de fazer. Ou mais ainda, o que eu não gosto de fazer. Às vezes é tão importante quanto, né? Saber o que a gente não gosta de fazer. Então, acho que a primeira dica seria essa. Olhe um pouquinho mais para você antes de olhar para todas as opções de graduação e tudo mais, porque é quase que de dentro para fora, né? Um processo terapêutico, né, Alain? Sim, e às vezes é difícil para o adolescente, né, saber até o que ele gosta, né, o que ele tem feito, se o que ele gosta realmente pode virar uma profissão ou não, porque tem muitos hobbies, né? Às vezes aquilo que você faz e gosta não necessariamente pode virar uma profissão. Até porque é uma fase de transição, né? De desenvolvimento, de mudança. Sim, né? Exatamente. E às vezes, por exemplo, o esporte, né? Muitos adolescentes querem ser jogadores de futebol ou jogam qualquer outro esporte. E aí fica na dúvida, será que eu vou investir nessa carreira? Será que eu não vou? Será que é rentável? Como que é o mercado de trabalho? O que eu tenho que fazer, né, para alcançar os meus objetivos no esporte? Mas muitos não, tem o esporte como lazer. Eu mesmo jogava vôlei e adorava, né? Até hoje jogo. E todo mundo, por que você não faz educação física? E aí eu fui pensando, né? E aí, antes a gente estava conversando, eu comentei que eu também fiz a orientação profissional na adolescência. E eu percebi que o vôlei tinha um espaço de hobby. Era o lazer, era onde eu estava com os meus amigos, era para minha saúde, né? Então, assim, o vôlei não era algo que eu queria me profissionalizar. Eu não queria investir nisso, ter que ficar viajando, abrindo mão dos meus feriados, fim de semana. Porque a partir do momento que aquilo se torna uma profissão, você vai viver aquilo o tempo todo, com regras, né? Sim. Tendo que cumprir uma rotina de trabalho. Não é mais aquele lazer, não é uma coisa da brincadeira. E não era isso que eu queria, né? Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente tem que pensar, né? O adolescente, é importante pensar quais problemas que eu quero resolver no mundo, de que forma que eu quero contribuir, né, para a sociedade. Isso é muito importante. Sim, tem uma pergunta, né, nesses baralhos das profissões. Se você pudesse escolher um problema para resolver no mundo, o que você faria? E aí, a partir legal. disso, dessas questões, vai despertando neles o interesse de conhecer mais, de… Não, eu quero trabalhar com o meio ambiente, né? Eu quero ajudar o meio ambiente. Então, quais profissões que eu posso fazer isso? E aí vai atrás, né? Vai buscar. E aí, alguns hobbies podem sim se tornar uma profissão, outros não. E aí vai depender disso, né? Se eu quero ter uma rotina trabalhando com isso, ou se eu quero apenas
ter como lazer mesmo. Então a gente pode falar que as escolhas profissionais elas estão ligadas a propósito de vida, aquele senso de, ai meu Deus, qual é o meu propósito, né? Que às vezes te a gente se move, pergunta, né? o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Que é muito comum, até mesmo na adolescência, na vida adulta também. Tipo, eu tô vivendo, mas qual que é o propósito disso tudo? Uhum. Então, as escolhas profissionais, elas estão ligadas a esse sentimento também, de propósito? Partes, né? Por que a gente não pode falar que sim? Porque às vezes você não sente isso. Tem muito adolescente que não tem esse propósito, né, Daisy? E aí eles se sentem perdidos, porque a gente cresce vendo, às vezes, amigos falando, eu quero medicina, desde criança eu assisto série, eu brinco com as minhas bonecas. Outro, eu quero ser jogador de futebol, desde pequenininho eu tô jogando aqui, quero ser veterinário, né, os que gostam de animais. Essas são as profissões, assim, que muitas vezes, desde a infância, aparecem. Mas tem muita gente que não. E chega lá na adolescência e não sente esse propósito. Mas a profissão não precisa ser só isso, porque às vezes a gente vai… Eu mesmo, né, trazendo pra mim. Eu não tinha essa identificação com algo. Não, eu quero isso aqui pro mundo. E aí eu fiz orientação profissional e decidi a psicologia. Mas ao mesmo tempo não era aquele amor que eu falava, nossa, é perfeito, essa é a minha profissão ideal. Foi um amor que foi sendo construído. Não, de que forma eu quero trabalhar? É o E aí eu propósito que vai identifiquei que eu sendo queria ajudar construído, as né? pessoas, que eu queria ajudar as pessoas através da fala, do diálogo, do acolhimento, né? Mas eu fui identificando isso com orientação profissional. E antes eu não tinha essa ideia, né? Então foi onde eu trabalhei o autoconhecimento e tudo mais. E aí muitos adolescentes não têm esse propósito, essa sensação, uma paixão. Porque o propósito, às vezes, pode estar em outras coisas que não só a profissão, né? Pode estar em estar com a família, né? Ser uma pessoa mais próxima. Pode estar no lazer, pode estar num trabalho voluntário, né? Muitas coisas também que às vezes a gente gosta de fazer, não necessariamente pode ser uma profissão, mas pode ser um trabalho voluntário. E como foi que vocês chegaram nessa ideia assim, eu quero trabalhar com orientação profissional? Foi através de uma orientação profissional? Quer começar? No caso dele, sim. No seu caso, sim, né? No meu caso, foi. Sim. Bom, no meu, eu acho que é Maria Clara, né? Isso. Guardei, Maria Clara. A Maria Clara fez um comentário assim muito rápido enquanto o Alan falava, que ela trouxe uma palavra que eu acho que é muito importante em toda essa discussão, que é processo. Assim, acho que quando a gente entende que é um processo de amadurecimento, de conhecimento, de várias escolhas, a gente passa até a olhar para a gente com muito mais cuidado, sabe? De que quando a gente fala, imagina, eu também entrei na graduação com 17 anos, a Maria Clara comentou que ela também. Imagina com 17 anos se a gente tinha conhecimento, tanto da realidade quanto autoconhecimento, para fazer uma escolha para a vida inteira. Isso é muito tempo. É um peso até, né? Você fazer essa escolha ali para sempre, com pouca idade, né? Com pouca maturidade. Sim, eu acho que isso pesa muito. Então, primeira coisa, vocês, adolescentes jovens e jovens que estiverem escutando a gente, acalmem o coração. Nenhuma escolha precisa ser para a vida inteira. Se nesse momento faz sentido para você, se nesse momento você tem condição de realmente ir atrás dessa realidade, dessa profissão, dessa atuação, vai, mas com calma, não precisa, né, sair por aí fazendo escolhas que envolvem tanta coisa de uma forma muito definitiva, né? Acho que a vida é feita de escolhas. E respondendo como é que eu vim parar aqui, né? Porque hoje estou aqui dando uma entrevista de orientação profissional. Voltando um pouquinho, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava na biblioteca da escola que eu estudava, como uma forma de ajudar os meus pais na mensalidade da escola e tudo mais. E naquele momento, eu ajudava a cuidar das crianças durante o recreio. E fui me encantando. Então, eu tinha certeza que eu ia fazer graduação de psicologia e atender crianças. Até que eu entrei na graduação e fui atender a primeira criança da graduação e percebi que não era aquilo, que realmente não fazia sentido. Só que eu tinha criado tanta expectativa, porque era a minha escolha para a vida inteira, que eu fiquei muito frustrada. Porque eu falei, e agora? Eu já estava pronta para viver a minha vida inteira. E a hora que eu fiz, a hora que eu fui conhecer a realidade e viver a experiência, eu vi que eu gostava de crianças. Mas não necessariamente eu tinha que atender crianças por isso.
né? Era quase que um hobby, assim, né? Se deixasse, eu realmente brincava, dava muita atenção e tudo mais. Mas trabalhar é igual o vôlei, né? pro Alan. É diferente quando você olha para isso dessa forma. Então, eu tive que me redescobrir ali no meio da graduação e me permitir viver outras experiências para conhecer, né? Como é que eu ia atuar, então. E aí, terminei a graduação, entrei numa pós de avaliação psicológica, para continuar explorando, né? E aí eu fui entendendo que era com adultos que eu queria trabalhar, mas não era com qualquer adulto, né? Assim, não era idoso, não era um tipo específico de diagnóstico. Não. Eu queria trabalhar na área do trabalho dessas pessoas. Não sabia como, se era no RH de empresas, se era fazendo seleção de pessoal, se era na orientação profissional. E fui explorando isso. E aí, quando fui fazer um trabalho de orientação profissional numa escola, eu falei, é isso, né? E a gente sente, tem uma hora que não tá em livro, que não tá em lugar nenhum. Você sente, fala assim, não, é isso. Agora eu realmente percebo que é isso. E aí foi seguindo, né? Entrei no mestrado, continuei atuando. E aí hoje eu atuo mais com grupos ou na orientação profissional individual, né? Com jovens, com adolescentes. Então foi um processo, sabe? Não foi um momento, falei, não, de um dia para a noite caiu um raio e falou, é orientação profissional e agora segue nisso. Não, foi realmente construído, né, durante todos esses anos. O meu já E veio. você? O meu já foi com orientação profissional, né? Como a gente tá falando, né? Nessa fase, adolescência é muito comum. Angústias, né? Medo sobre esse futuro, achar que tem que ser para sempre, como que eu vou escolher, o que que eu vou trabalhar. Esse tanto de opção, né? Cada vez mais opções, então a gente fica perdido. Mas, então eu tava no terceiro ano, vivi tudo isso, né? Amigos escolhendo, eu ainda não sabia, né? Muitas dúvidas, pessoas fazendo. Sempre tem um tio, né? Ah, o que que você vai fazer? Ah, então você não vai ser nada, você não vai fazer Sempre nada. tem isso, né? Sempre tem essas perguntas, gente falando, ah, então você vai ser lixeiro, né? O pessoal fala de tudo, vai ser motoboy, né? E por que não também, né? Se quisesse. Diminuindo essas outras profissões. Diminuindo as outras profissões, né? E é importante depois a gente comentar sobre isso, né? Que quando fala dessa escolha, volta sempre para graduação, né? Mas tem uma gama de possibilidades que tá fora disso também. Sim. E aí eu tinha essa angústia, e aí surgiu um projeto que chama E Agora José, que é um projeto aqui da UFO, né? Professora Carmen aqui faz esse estágio, e aí foi lá na minha escola, eu estudava numa escola aqui de Berlândia, e contaram desse projeto, convidaram. Eu falei assim, não, é isso aí que eu preciso, não sei, vamos atrás, né, de buscar. E aí participei dessa orientação profissional em grupo, e aí fui trabalhando autoconhecimento, né, conhecendo, né, mais as profissões, conversei com profissionais, né, do jornalismo, que na época eu estava com dúvida entre jornalismo e psicologia, e fui entendendo o que me atraía mais, o que não, e aí depois de ter me conhecido e ver as profissões mais de perto, eu fiz essa escolha. E aí, ao longo da graduação, eu falei, aí acontece a mesma coisa. Da mesma forma que na adolescência, tem muita gente que fala desde criança, eu vou ser isso. E na graduação, tem gente que entra, né, Daisy? Já falando, não, vou trabalhar com crianças, vou trabalhar com Acontece tal. muito, a gente entrar de uma forma e sai completamente diferente. Isso é muito Exato. comum, né? E aí… E que bom, né? Que Isso. bom, é. E aí a gente fica perdido de novo, né? É. No meu caso. Nossa, o pessoal já sabe o que vai seguir, já sabe a abordagem. É psicologia escolar, é organizacional. E eu ainda não sabia, né? E aí eu fui conhecendo. E aí, tanto que na UFO tem algumas ênfases, né? Psicologia clínica, organizacional, escolar. Eu falei, como eu não conheço, não sei com certeza, eu vou fazer todas. Você pode fazer, tem que fazer pelo menos uma. E fui fazendo. Na hora que chegou no período de estágio, no 8º período, eu falei, não, eu fui muito ajudado pela orientação profissional, então agora eu quero retornar isso de alguma forma. E aí eu entrei no estágio de orientação profissional mesmo, que eu fui cliente. E aí eu fiz esse estágio, gostei muito, falei, não, disso aqui eu gosto. E aí fui conhecendo mais a psicologia escolar, e aí hoje eu trabalho com a psicologia escolar também. E aí eu trabalho orientação profissional nas escolas, né, onde eu já atuei, e trabalho também individualmente. Certo. UFO é a Universidade Federal de Berlândia, aqui da nossa cidade. Isso. E quando a gente faz a bendita escolha, né? A gente recebe ali uma orientação, a gente faz a escolha. E a gente, no meio do caminho, a gente fala assim, não, mas eu quero mudar, né? Que é um processo muito difícil. Às vezes você tá ali na metade da graduação e aí você fala assim, nossa, mas eu não estava esperando isso.
Uhum. E agora, tudo bem, né? Eu isso, acho que tudo bem, acontece. Às vezes você pensou que era uma coisa, justamente. chegou, olha, eu não gostei disso. E às vezes eu vejo as pessoas mais jovens, principalmente, com uma sensação de derrotismo, quando eu não consigo, eu tentei esse curso, eu fiz 1 ano, 2 anos, meus pais investiram, eu gastei tempo e eu não vou seguir essa profissão. Mas tá tudo bem, se ele não se Sim. identifica, não é? E Uhum. como que, e aí a ideia, puxando nesse gancho, é justamente isso. Como que existe uma orientação para essa mudança? Porque eu acho que uma coisa que tem muito peso é essa expectativa das pessoas ao redor, né? Por exemplo, você vai falar com um amigo da faculdade e fala assim: mas você já fez a metade, termina. E aí você não tem perspectiva de futuro naquilo. E mais difícil ainda a família, né? Que ela fala assim: nossa, mas aí você vai jogar o dinheiro, vamos supor que é uma faculdade paga, né? Nossa, você vai jogar todo o seu dinheiro fora, vai jogar todo o meu dinheiro fora. Eu vou jogar o dinheiro dos meus pais fora, eu vou jogar meu dinheiro fora. Então, ou eu vou estar desistindo de uma vaga que muita gente queria estar aqui. E às vezes você vai para Então, outra coisa que também não é aquilo, você não tem justamente. certeza dessa segunda opção, é bem complicado. Existe alguma orientação quando você vai mudar a via? Sim, a gente chama de reescolha, né? Uhum. Reorientação. E é muito comum, né? O índice de pessoas que começam cursos de graduação e desistem, vão para outros cursos, é altíssimo, né? E aí tem vários fatores. Mas também tem esse fator de reconhecer que realmente não é aquilo que a pessoa gosta. Como eu disse, né? Eu trabalho numa escola que tem cursinho pré-vestibular e tá cheio de alunos já formados, alunos que começaram uma graduação e agora estão fazendo cursinho de novo para tentar entrar em outra. E é muito difícil lidar com essa pressão externa, né? A pressão da família. Tem famílias que são tudo bem. Às vezes a pressão é interna, né? Nossa, tô atrasando minha vida, tô perdendo tempo. Só que a gente tem muito essa ideia de que a nossa vida é linear. Por quê? A gente vai fazendo as nossas séries, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, fundamental, depois o médio. O que a gente tem que fazer? Chega no fim do ano, matricula no ano seguinte, muda de escola no máximo, mas a gente sabe, né, é pré-estabelecido o que tem que fazer. E aí a gente acha, não, 17 anos, terminei o ensino médio, agora o próximo passo é a graduação, tem que entrar no próximo ano. Imediatamente. Só que não. Hoje, né, depois de ter passado por uma graduação, já tá trabalhando, já com 26 anos, eu olho meu caminho, o caminho de todos os meus amigos, e são vários os caminhos, né? Tem gente que já saiu, já foi trabalhar, não foi fazer graduação, foi empreender. Estão muito bem, estão felizes, realizados. Tem gente que fez uma graduação e gostou, deu certo. E aí, depois, na hora de formar, demorou um pouco mais. Demorou a achar um emprego que gostaria, encontrar a área. Tem gente que começou, não gostou. E aí, teve que fazer de novo. Teve gente que demorou um pouco mais para entrar. Mas são processos. Aí, depois, às vezes pode ser um pouco angustiante, né? Essa demora para entrar. Ou ver que realmente não gostou, que vai mudar. Essa mas sensação depois, de perda de tempo. de perda de isso é uma tempo. bobagem, né? A gente não pode Isso. focar nisso. Mas Exato. depois, todo mundo vê o que faz sentido. E tudo se complementa, né? Eu vejo pessoas, né, que comentam, não, fiz engenharia, mas depois fui para administração. Tá, não são áreas diferentes, mas eu tenho o profissional que eu sou hoje me torna diferente. Eu tenho ferramentas para ser um ótimo administrador que eu adquiri na engenharia. Então, tudo, né, é uma construção. Isso faz parte, vai nos deixando, vai formando a nossa individualidade como profissionais no mercado. Certo. Sim. Existe alguma forma de identificar, assim, o quanto antes, os nossos talentos? Por que não falar? A gente tem, né? A gente tem algumas pessoas. Essa aqui é muito boa em exatas, essa aqui é muito boa, se comunica bem, essa aqui faz não sei o quê, né? Como que a gente pode identificar e potencializar esses talentos? De que forma que eu posso utilizar isso aqui, seja empreendendo, seja fazendo um curso, só para saber exatamente o que eu tenho de bom, o que eu tenho de especial, que eu possa aprimorar e ter sucesso nisso aqui. Existe essa definição aí? Sim, existe uma grande área na orientação profissional chamada interesses profissionais. Inclusive, tem testes para isso, e aí não é um teste vocacional, é muito diferente isso. Por exemplo, um teste, uma ferramenta que vai investigar os seus interesses profissionais, e aqui a gente já diferencia duas coisas: as suas habilidades e os seus interesses. Não necessariamente você tem habilidade para todos os seus interesses. E não necessariamente você tem interesse em todas as suas habilidades, né? Que é o que a gente chama aí de talentos. Então,
Isso é um processo de autoconhecimento, de você descobrir o que eu me interesso, o que eu sei fazer, o que eu sei fazer bem. Até isso entra num conceito de autoeficácia, né? O quanto eu me sinto capaz para fazer algo, que é uma das coisas que a gente desenvolve na orientação profissional, que é bem isso de descobrir. Eu acho que em tudo que vocês foram falando, eu fui até anotando algumas palavrinhas aqui, enquanto a Alan foi falando. Eu acho que uma palavra-chave é a exploração, né? A importância da gente explorar as experiências mesmo, sabe? Eu acho que tem alguns adolescentes que me perguntam na primeira sessão assim, mas como é que eu vou saber o que eu gosto ou o que eu não gosto? E eu sempre falo, olha, você precisa viver, não tem outro jeito. Né? Assim, viver a experiência, se permitir, sim, ir no futebol, e sabe? E não ficar ali, meu Enem, a nota que eu tenho que tirar no Enem, viver outras experiências também. Eu acho que é explorando que você descobre seus talentos. Não tem como, por exemplo, o jogador de futebol saber que ele jogava bem futebol se ele não for jogar. Não tinha como o Alan descobrir que ele era bom em orientação profissional se ele não tivesse decidido no dia que chegou o projeto da Universidade de Uberlândia na escola, ele não ter falado sim. Então, ele se permitiu explorar tudo isso. Então, se você está ouvindo e está nesse momento, explore, sim, atividades, experiências para descobrir. Não tem outro caminho, né? Assim, chega um momento que você precisa fazer. E aí entra a segunda palavrinha que eu anotei, que é a responsabilidade das próprias escolhas. A gente chega a um momento, quando a gente vem de primeiro, segundo, terceiro ano, agora tem que entrar na graduação, a gente quase que joga a responsabilidade da nossa realização em tudo que já está definido. Então, se eu terminar uma faculdade, eu vou estar feliz e realizado porque eu fiz uma faculdade. E é só um título. Você precisa quase que encaixar a graduação no que faz sentido para você. E não você se encaixar numa graduação achando que você vai terminar e estar feliz da vida. Você pode sim estar, mas não necessariamente. Envolve muitas outras coisas. Faz parte do processo. E até a última palavra que eu coloquei é que hoje em dia eu tenho encontrado muito, assim, quando eu procuro algum artigo, alguma coisa para complementar o trabalho, né, com algum paciente, cada vez mais resultados em pesquisas até fora do país que falam muito mais de uma adaptabilidade de carreira. O que é isso? Que uma das coisas que a gente mais vai precisar desenvolver daqui para frente é a capacidade de se adaptar com as mudanças. Assim, dentro de uma profissão, dentro de um contexto, não existe vida profissional e vida pessoal, existe uma vida. Você precisa ir se adaptando com as mudanças, se adaptando com o que for acontecendo em busca do que faz sentido para você. Se for, por exemplo, reconhecimento, beleza, tá, mas por que você tem interesse nisso? Volta no que a Maria Clara disse, no que eu tenho talento aqui, no que eu tenho habilidade, no que eu tenho interesse, no que eu me sinto realizado. Percebe como volta no eu? Assim, no autoconhecimento, em entendendo e descobrindo. Então, gente, sério, vamos explorar, vamos conhecer possibilidades e descobrir o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Não tem outro caminho. E muitas vezes a gente olha para a nossa história para descobrir isso. Às vezes a gente acha que o passado, presente e futuro não existem quando a gente vai fazer uma escolha profissional. Você vai pegar uma graduação aleatória. E não. Você precisa ter essa maturidade, de conseguir organizar essas informações. Até, não sei se cabe aqui, mas vou falar rapidinho. A minha pesquisa do mestrado, ela foi a validação de um procedimento que o meu orientador criou, que chama Responder a um Teste é Contar Histórias. Então, quando a gente coloca um sim ou um não num teste, tem histórias por trás disso. Por que eu gosto daquilo? Por que eu não gosto daquilo? E aí a gente vai investigar isso. Até meu orientador brincava. Quando a gente olha para o resultado de um teste e não se vê naquele resultado, aí é que começa a brincadeira. Assim, por que você não se vê? Então, no que você se vê? Por que você mesmo colocou um xizinho em uma coisa que não faz sentido para você? Tem coisas aí para a gente trabalhar. Responder realmente aquilo e pensar sobre essas escolhas vão conectando a gente com as nossas histórias. Assim, sei lá, eu coloquei que eu não quero trabalhar num escritório porque eu acho muito chato.
Mas por que chato? Ah, porque meu pai sempre ficou dentro do escritório e não tinha tempo para mim, sabe? Vem coisas aí que vão influenciando. Ou não, quero muito trabalhar no escritório porque eu vi o meu pai trabalhar no escritório e era lindo tudo aquilo. Então, tem as experiências, tem o explorar tudo isso para chegar na sua escolha. Então, a família influencia? Sim, não adianta a gente falar que não. Né? Ou para você fazer tal escolha, ou para não fazer tal escolha. Então, é olhar para tudo isso e organizar. Por isso, um teste não vai te dar essas respostas, né? É autoconhecimento, é processo. E estamos aqui para isso, né, Alan? Exato. Para facilitar esses processos. Porque os meninos, né, que estão vendo, às vezes podem achar difícil, né, organizar isso tudo, pensar em tudo isso sozinhos, né? Por isso, a orientação profissional é algo importante, que às vezes a gente tem dificuldade, tanto nesse período quanto na reescolha, que foi o que você perguntou no início, né? Na reescolha, como que faz, né? Na hora que a pessoa tá ali numa graduação, vou desistir. Às vezes precisa de um profissional, porque ela pode identificar outras coisas também. Às vezes o que ela não tá gostando não é da graduação, não é do curso específico, mas às vezes a rotina de vida dela, como tá o peso da faculdade, né? Então é importante olhar, será que tá difícil? E sobre isso, né, dos talentos, das habilidades, né? Acho que a exploração, né, que nem a Deise falou, é o principal. Mas tem coisas também que às vezes que a gente é bom ou que a gente pode desenvolver, né? Se falasse pra mim que eu hoje, como trabalho em escola, dou aulas, falo com o público e tudo mais, tô aqui dando essa entrevista, né, fazendo podcast com vocês. Uns anos atrás, falasse pra mim fazer isso, branco ali, tremedeira, Você não achava que não gostaria era de sua jeito praia, nenhum. né? Não era minha praia. Então tem coisas, às vezes, né, na orientação o pessoal fala, ai, não gosto de falar em público, então não vou escolher. Tem coisas que a gente pode desenvolver, e aí é na prática mesmo que a gente vai desenvolver em terapia, né? Porque se eu fosse ficar preso nisso, eu nunca teria vindo para essa área que eu estou hoje. Então tem habilidades, talentos que a gente pode desenvolver explorando. Ah, meu pai trabalha em tal empresa. Deixa eu ir lá conhecer, ver a rotina dele, ver a rotina de outros funcionários. Perguntar, né? Perguntar. Como é que é o seu trabalho? Ah, Você gosta? eu acho gosto bom, de né? cachorro, quero ser veterinário. Tá, você gosta de brincar? Vai, sei lá, acompanha. Você tem o seu cachorro? Acompanha. Pergunta o veterinário dele, como foi a história de vida dele, como que é o trabalho dele, a rotina. Será que eu gostaria de ter essa rotina mesmo? Ou é só pra brincar com o meu e tá tudo bem? Muito legal você Então, falar do essa veterinário. exploração é importante. Muito legal você falar do veterinário, porque uma amiga, ela queria fazer veterinária, mas ela tinha a visão de que era bonitinho, você chegava lá com os cachorrinhos bonitinhos e tal, aí sem nenhum problema, mas na verdade talvez ela queria ter um pet shop e não ter uma clínica veterinária, que chegam com a realidade, né? Que são animais machucados, animais maltratados. Então, como que ficaria o emocional dela ali também? Isso, acho que engata numa pergunta que eu já queria fazer, que o profissional ideal, então, para uma orientação profissional é um psicólogo. Porque depois vão trabalhar essas questões pessoais, de autoconhecimento, que às vezes não estão tão conscientes assim, ou existe alguma outra pessoa. Por exemplo, quando eu falo assim, eu, Lindomar, quero fazer uma orientação profissional. Devo procurar um psicólogo? Ou pode ser qualquer pessoa especializada nesse assunto? Porque hoje a gente tem muito coaching também, né? Uhum. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar? Então, eu recomendaria com certeza que procurasse um psicólogo, né? Por quê? Na orientação profissional surgem outras questões, né? Que nem a Deise falou. E meu pai trabalha lá no escritório a vida inteira e não me deu atenção. Então, isso tem que trabalhar ali uma questão emocional, né? Como foi isso para essa criança, né? Para o desenvolvimento dela. Então, o psicólogo vai dar conta dessas outras partes. Mas os profissionais que fazem orientação profissional, tem pedagogos, administradores que trabalham com essa parte, né? E tem demandas também que às vezes surgem que a gente não vai cuidar ali na orientação profissional. Então, a gente indica que a pessoa faça terapia, né? Que são processos diferentes. O processo de orientação profissional, ele tem início, meio e fim, né? Ali não é tanto tempo que ele dura. Já uma psicoterapia, né, com psicólogo, vai trabalhar algumas questões que podem surgir. E, às vezes, na orientação profissional,
o psicólogo dá conta de cuidar disso. Uma pessoa que não é da psicologia não dá conta de identificar essas questões, de cuidar disso também. Então, eu indicaria muito que fosse feito com um psicólogo. E você, Daisy? Sim. Olha, eu também. Na verdade, eu acho que quando ele perguntou de um jeito tão bonitinho que ele não imagina o quanto isso é polêmico, né? Isso é muito polêmico na área, assim. Ah, mas fulano de tal não fez graduação em psicologia e está divulgando que trabalha com orientação profissional. E agora, né? Pode denunciar no Conselho Federal de Psicologia? Não, porque não tem CRP, então como é que você vai... Rola muita coisa, gente, né, nessa pergunta. Então é uma pergunta sensacional. Obrigado. E assim, olhando com o olhar crítico, tem psicólogos que não vão fazer um trabalho realmente muito bacana, mesmo sendo psicólogos, e tem pessoas que não são formadas em psicologia que vão fazer orientação profissional brilhantemente bem. A gente precisa assumir isso. Mas, perguntando para 2 psicólogos, com toda certeza eu te pediria, por favor, faça como psicólogo orientação profissional, porque é uma questão de percepção, sabe? O nosso olhar, ele vai acabar sendo conduzido por uma observação que a psicologia fez a gente ter, sabe? Ela estimulou que a gente tivesse essa observação. Um pedagogo fazendo pode fazer uma orientação profissional sensacional, mas ele vai perceber coisas que a pedagogia ensinou ele a perceber. Então, a gente vai, sabe, ter possibilidades diferentes. E eu acho que hoje a orientação profissional de carreira, ela é uma grande área da psicologia, né? Mesmo tendo realmente pessoas de outras formações. Na minha sala do mestrado, tinham pessoas que não eram psicólogos fazendo o mestrado. E isso é muito legal, porque realmente foram buscar conhecimento na área, mas que tinham feito engenharia, que tinham feito pedagogia, e foram buscar ali. Então, acho que, sabe, existe uma troca, assim, de pessoas que fizeram suas novas escolhas profissionais e quiseram vir trabalhar. Então, acho que é uma pergunta, assim, ó, sabe, jogar fogo na fogueira. Polêmica. Polêmica. Ah, tá certo. Gente, e assim, se eu quiser, eu sou jornalista, trabalho há muito tempo, já há um tempinho na área, mas amanhã pode ser que eu não queira mais. Talvez amanhã eu quero, sei lá, vender minha arte na praia, né? Eu quero fazer um curso de confeitaria e trabalhar com doce, porque eu gosto disso aqui, me encanta, ou eu quero, não sei. Tudo bem também, né? Essa questão de que é algo finito e definitivo e que não dá para mudar, eu acho que, de certa forma, restringe, né? Porque eu acho que a nossa vida não é só a escolha que você fez, a graduação que você fez, o trabalho que você exerce. Você pode se encantar por outras coisas e, de repente, eu ir trabalhar com uma coisa completamente diferente. E aí, tá tudo bem? Vale a pena arriscar? Se a pessoa... A gente vê, às vezes, né? A pessoa falando, eu não quero mais escritório na minha vida, e a partir daí eu comecei a empreender no ramo de gastronomia e estou muito feliz. A gente vê esses casos, né? Como é que funciona isso? Eu... Posso falar? Quer falar? Depois eu falo. Tá Claro, bom. pode ir você. Existem muitos casos, né? E que nem a Deise falou lá no início. Antes tinha muito aquilo. Não, você nasceu para tal profissão. O mercado de trabalho, as pessoas começavam a trabalhar e ficava a vida inteira naquilo, né? Mas hoje não. Hoje muda muito, as pessoas mudam de empresa a todo momento, né? Tem amigos meus que já formaram há 4, 5 anos, já passaram por várias empresas, né? Então o mercado de trabalho hoje está mudando, as pessoas mudam de áreas, conhecem coisas novas. Então, né? Se tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas de que forma que isso vai ser feito, né? Então é importante pensar, planejar, né? Não, eu tenho dinheiro, eu tô estável aqui na minha profissão. E aí eu quero migrar para uma, por exemplo, fazer doce. Como que é essa rotina, né? Será que eu vou ter um salário fixo igual eu tinha? Não, então eu vou ter que me planejar de forma diferente. Então tem que né? ter uma organização, Uma né? Não pode sair organização. mudando, E a assim, orientação sem profissional, né? O planejar. profissional pode te ajudar a fazer essa organização, pensar, orientar também para aposentadoria, né? Tem pessoas que querem se aposentar e às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira. E aí tem muita gente que às vezes entra em depressão depois que se aposenta, porque fica sem atividades, né? Então a gente também trabalha. Não, então o que você vai fazer? Quer fazer um trabalho voluntário? Quer fazer alguma coisa? São Como vai novas ser a sua escolhas, rotina? né? Isso, novas escolhas. Uma nova fase da vida, com outras prioridades, Exato, né? inclusive estou atendendo, né, uma pessoa que já formou, já trabalhou a vida inteira e agora é aposentada, mas também quer estudar mais, né? Então é importante fazer essa organização. E às vezes também tem profissões que são transitórias. Quando eu fiz orientação profissional, né, lá no ensino médio, depois durante a graduação, a gente na disciplina estudando sobre orientação profissional, a gente fez o nosso plano de carreira.
Tá, tava no 8º período. E para depois, como que vai ser? Quando formar, o que que você vai fazer? Como vai ser o passo a passo? E aí, eu coloquei algumas coisas para seguir, né? A maioria delas, segui. Muita gente, teve gente que mudou, então tá tudo bem mudar, né? Porque conheceu coisas novas, né? Na exploração, que também vai ser na vida adulta, com estágio e tudo mais. E gostaram. E aí eu coloquei no plano, eu falei, não, eu gosto de trabalhar com a área escolar, mas é uma área que não tem tantas vagas assim, né? Então o que que eu vou fazer? Vou cuidar do meu currículo para essas áreas. Então fui buscando estágios nessas áreas com adolescentes. E aí eu coloquei lá, não, quando eu formar, talvez, como eu tinha inglês, eu posso dar aula de inglês, né? Não como algo que eu queria ficar para sempre, mas como algo para ser transitório, que ia agregar no meu currículo para a área escolar, né? Dar aula de inglês para adolescentes. E assim eu fiz. Durante a pandemia, né, online, eu dei aula de inglês por 2 anos numa escola. Trabalhava também com orientação, com a psicologia, mas fui dando aula de inglês. E adorei. Foi ótimo, né? Então, você seria só psicólogo? Não. Isso também foi uma coisa que eu gostei. Não era o meu plano continuar nisso. Mas também foi ótimo, né? Lidar com pessoas, com Tem outras desenvolvimento. possibilidades, Outras né? A gente pode ter outras possibilidades. Isso. possibilidades, né? Se um dia, vamos supor, não, psicologia não vai existir mais, não pode trabalhar com isso. Tem ali o inglês, né? E não digo, às vezes pode ter outra coisa, eu posso me descobrir através das experiências, né? Então a gente fala também que tem pessoas hoje que são multipotenciais, que trabalhariam com várias coisas. Hoje em dia tem muitos cantores aí que são cantores, empresários, né? Trabalham com marketing. E então tem muitas possibilidades, mas é importante focar, né? Não, agora eu quero me planejar, vou fazer isso. Estudei, concentrei, aprendi tudo aqui da área, me consolidei. Tá, agora eu quero fazer outra coisa. Então é importante não ficar bagunçado, porque quando a gente quer fazer tudo de uma vez, aí, né, mistura, bagunça, você não foca em nada, né? Não melhora. Mas é super possível, né? É importante, a orientação profissional pode ajudar aí a planejar o caminho, como que vai ser. Sim, acho que até pelo próprio nome, é orientar, né, esse processo. E acho que você está falando também de objetivos de curto, médio e longo prazo, que às vezes a gente não consegue fazer sozinho com 17 anos, tendo tanta coisa envolvida, né? Acho que é uma forma de organizar as escolhas, né? E quando você foi falando, Alan, eu não consegui, assim, não lembrar de uma pergunta que me fizeram num congresso, era uma estudante de psicologia, ela falou assim, mas Daisy, se você está falando que o mercado de trabalho muda tanto, tem mudado tanto, como é que os orientadores, os orientadores profissionais, lidam com essas mudanças em relação a teorias, né? Assim, sempre vai ter uma profissão nova. Como é que vocês vão se atualizando em relação a isso? E eu achei essa pergunta fantástica, porque ela até clareou para mim o quanto a gente não organiza a nossa atuação a partir das profissões. Existe uma outra coisa que são as áreas profissionais. Então, quando o Alan foi falando, se vocês lembrarem agora, ele acabou de falar, ele trabalha com psicologia escolar. Então, ele atua como orientador profissional, mas durante a pandemia ele deu aula de inglês onde? Numa escola. Então, a gente está falando de uma área que é a área do ensino, que para ele faz sentido. Então, ele pode ter atuações diferentes dentro de uma mesma área. Então, mesmo o que ele está chamando de reescolha, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente está falando de áreas que têm, sabe, possibilidades dentro delas. Então, os empreendedores, ou por exemplo, tem uma teoria, depois se vocês quiserem pesquisar, eu posso até disponibilizar um material para vocês deixarem junto com o podcast, é um livreto pequenininho, que fala do RIASEC. O RIASEC são perfis profissionais de interesse profissional. Então, pode ser que no seu resultado da orientação profissional, você encontre que você é do perfil investigativo. Você pode trabalhar com perfil investigativo em muitas profissões diferentes. Isso não vai te limitar. É aquilo, eu acho que essa frase é até da Clarice Lispector, né, de que quem se define se limita. Eu acho que é um pouquinho disso, de que se você se definir muito, você acaba se limitando a muitas outras possibilidades que você poderia ser muito feliz, né? Então, o meu perfil, por exemplo, é o perfil social. O que é isso? Pessoas, né? Assim, preciso Também. de pessoas para me sentir realizada. Então, não adianta. Mas eu posso trabalhar, gente, com tanta coisa que eu posso ter contato com pessoas e me sentir realizada, a psicologia é uma das opções, que hoje faz sentido para mim. Se daqui a algum tempo não fizer mais sentido para mim, muito provavelmente eu vou atuar com outra coisa que vão ter pessoas também.
né? Pode ser fisioterapia, pode ser qualquer outra área da saúde, inclusive, né? Então, não é… Acho que não é tão específico assim, é um conhecimento um pouquinho mais amplo, que eu gostaria muito de ter escutado essa conversa toda nossa com os meus 17 anos. Acho que isso ia, de fato, abrir um campo de possibilidades aí. Acho interessante isso que a Daisy falou, né, das experiências profissionais, né, que a gente vai tendo e vai conhecendo mais o mercado de trabalho. Que nem eu disse, né, dei aulas de inglês e estava num ambiente escolar, coisas que eu gosto de fazer, né, tem a ver com escola, tem a ver com adolescentes. Então, mesmo não sendo a psicologia, tem a ver com pessoas, né, que é o meu perfil. E aí eu identifiquei muito isso também numa experiência que eu tive de trabalhar numa empresa onde eu escrevia um material socioemocional, né, para adolescentes. Estava na área de escolar. Porém, era só escrevendo ali no computador o dia todo. Era uma empresa super bacana, adorava os funcionários, né, todo mundo lá. Mas eu tava, tipo assim, não gostei de jeito nenhum. Por quê? Mesmo sendo dentro dessa área, eu não tava ali lidando com pessoas, promovendo o desenvolvimento de pessoas diretamente, né? Então, algumas experiências profissionais servem para mostrar o que a gente não quer também. E aí eu vi, né, que eu tinha mais perfil para outra área. Então, estar dentro dessas experiências profissionais, qualquer experiência profissional ou dentro de empresas, vai mostrando o que a gente quer e o que a gente não quer. Sim. E como que o programa de Jovem Aprendiz, ele auxilia nesse processo da orientação profissional? Porque a gente sabe que é o primeiro contato que as pessoas têm ali com o mercado de trabalho. Inclusive, eu acho que a gente até puxa, se você quiser responder junto, se a orientação profissional ela é ligada diretamente à escolha de uma graduação. Ou ela pode ser direcionada à escolha de uma empresa, onde trabalhar, onde ter meu primeiro emprego, né? Porque às vezes a pessoa, antes dela fazer uma graduação, ela quer trabalhar, né? Igual vocês falaram antes, tem muitos perfis. Muitos precisam Então, trabalhar até, né? Para conseguir isso. se manter, e aí eles vão… Então, por exemplo, chega uma pessoa lá de 14 anos, né? 15 anos, mais novo. E fala assim, eu preciso de orientação profissional. Aí o programa Jovem Aprendiz é algo que vocês indicam? Com certeza, né? Eu acho que é até melhor, porque a gente fala muito dessa dificuldade da escolha nessa idade, nessa faixa etária, porque muitas vezes as pessoas não tiveram experiências profissionais, né? Então ela não tem contato com o mercado de trabalho, não sabe como funciona, então fica muito no mundo das ideias, né? Então, uma pessoa que já tem o contato ali, que estuda, que trabalha, já vai podendo identificar algumas coisas. Então eu trabalho na parte administrativa, né? Sou auxiliar administrativo, por exemplo, como jovem aprendiz. Tô gostando dessas atividades, né? Que nem eu falei da minha experiência. Então, eu posso saber, eu gostei. Então, será que eu não quero fazer uma administração futuramente? Eu gostei disso, mas não dessa parte. Será que eu tenho algum curso que eu posso ir por esse caminho? Ou fora, né? Às vezes quer fazer um curso técnico, né? Hoje temos a possibilidade de fazer um curso técnico, né? Então, não necessariamente uma graduação. E aí, a pessoa pode ter várias opções de trabalho. Sim, e eu penso que a importância de um projeto como esse, que vocês, jovens e adolescentes que estão aqui escutando esse podcast e que fazem parte desse movimento, isso já mostra pra gente que vocês deram o primeiro passo, sabe? Que muitas outras pessoas da idade de vocês não estão participando do projeto e também têm essas dúvidas, porque são dúvidas comuns para essa idade. Mas vocês já estão no processo de explorar, de se permitir viver tudo isso. Então, com toda certeza, eu indicaria que os adolescentes passassem por um processo como esse, de jovem aprendiz. Primeiro, para se permitir viver essa experiência. Segundo, para se conhecer. E se eu pudesse te dar um conselho, seria: aproveite muito essa oportunidade. Observe muito tudo que você puder. Tanto os professores, profissionais, amigos que estão passando por isso. Vocês vão perceber que a sua angústia não é só sua, mas que tem mais gente da idade que também sente isso. E que você pode observar pessoas e se conhecendo, sabe? Eu acho que o caminho é esse. É quando você, de fato, se permite, assim como o Alan se permitiu na faculdade dele, eu me permiti na minha, lá em Poços de Caldas, em Minas. Hoje moro em Goiânia, mas continuo me permitindo, mesmo já tendo uma graduação. Acho que isso de se permitir não tem a ver com a idade, tem a ver com o amadurecimento, sabe? Então, vocês estão amadurecendo de estar num projeto como esse, e parabéns por estar aqui, inclusive. E mesmo eles fazendo a escolha depois, sou jovem aprendiz, depois faço uma graduação ou não. Então, ele vai ter um currículo muito bom.
né? Eu tenho amigos que fizeram graduação comigo, mas tinham sido jovens aprendizes antes. Então, assim, o currículo que eles tinham já estava na frente de outras pessoas que não tiveram essa experiência com o mercado de trabalho. Então, você chega lá, numa entrevista de emprego, mais pra frente, numa área, né, específica que você quer, e ele olha seu currículo. Ah, já trabalhou? Ah, o que você fazia? Não, então essa pessoa tem uma experiência com trabalho, né? Então, você tem muito mais recursos, mais habilidades, experiência do que outra. Então, você vai estar à frente no mercado profissional com uma idade, né, mais menor. Sim, e só para complementar isso, né, o quanto, quando a gente vai organizando o nosso projeto de carreira, que é uma das coisas que a gente trabalha na orientação profissional, vocês podem perceber que às vezes esse projeto vai te facilitar chegar onde você quer, mesmo que ele não seja exatamente na área que você está procurando. Então, um projeto como esse, né, de jovem aprendiz, ele pode te possibilitar ir atrás do seu sonho e realmente começar a atuar, mesmo que não seja no que você mais deseja nesse momento, mas que você caminhe para isso. Então, né, o exemplo daquele aluno que às vezes quer realmente fazer medicina e a família não tem como facilitar essa possibilidade. Então, você pode planejar para que isso aconteça, você pode começar a trabalhar em outra área, que eu imagino que o jovem aprendiz vai te permitir isso, entendendo onde você quer chegar. E aí você consegue se dedicar, talvez pagar sozinho um cursinho, a investir em você já desde muito novo. Eu acho que essa é a possibilidade, a maior oportunidade que vocês têm com o programa de jovem aprendiz. Então, o programa de Jovem Aprendiz pode ser uma possibilidade de você investir em você mesmo e na sua carreira, que vai ser o que você vai mais precisar fazer durante a sua vida. Então, aproveitem essa oportunidade, encaixem ela no que faz sentido para que vocês consigam realizar os sonhos e, enfim, todos os objetivos, de curto, médio ou longo prazo. Bacana. Tá certo, tá aí a dica. Gente, e em relação aos profissionais, onde eu devo procurar um profissional? Não é todo mundo que tem acesso ou condições de pagar um psicólogo particular. Existem políticas públicas, existem formas, né, desses jovens procurarem, seja na escola, na prefeitura, onde que ele pode procurar um bom profissional para ter acesso a essas orientações? Você tem algumas? Tem algumas, até acho que trazendo uma informação que eu lembrei agora, que é bem legal, é que tem sido estudado e cada vez mais investido em políticas públicas para que tenha um processo de orientação profissional no ensino médio, como uma disciplina mesmo. Então, isso tem acontecido, né, mas ainda não é realidade em todas as escolas no estado de São Paulo. Eu sei que já acontece em algumas, então, assim, seria o nosso sonho, né, Alan, que isso acontecesse. Mas, por enquanto, você, da sua cidade, o que você pode fazer para encontrar um trabalho desse? Eu acho que o primeiro é perguntar para um professor da sua escola mesmo, se ele conhece algum projeto. Se ele não conhecer, já mostrar que vocês têm interesse, se a escola quiser investigar e buscar alguma coisa relacionada a isso. E depois disso, acho que ir até a Secretaria de Educação da sua cidade e perguntar, falar, olha, eu estou interessado, tem algum lugar, mesmo que seja em outra escola, vocês oferecem esse tipo de suporte, como é que é isso? Para conhecer a sua realidade. E isso já vai ser um movimento de exploração muito bacana, onde você começa a ter contato com o mercado de trabalho, o que tem acontecido na sua região relacionado a tudo isso. Então, acho que é um primeiro passo. Também tem psicólogos, profissionais da psicologia que trabalham no SUS. Então, você pode ir também perto do postinho, né, que tiver da sua cidade, do seu bairro, e perguntar se eles conhecem ou se eles indicam. Então, acho que é isso um primeiro passo é investigar como é que funciona na sua cidade. Infelizmente, a gente não tem as informações de todas as cidades do Brasil para passar aqui, mas eu sei que na maioria das cidades, alguma informação você vai encontrar. Certo? Isso. E você, Alan? E cidades onde tem universidades, né, principalmente universidades públicas, costumam ter muitos projetos, né? Então, em São Paulo, eu sei que na USP tem um projeto excelente de orientação profissional. Aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, tem também esse projeto, e agora o José, que eu comentei que eu fiz parte. E ele geralmente são ofertados semestralmente, né? Então, procurar, né? Se na sua cidade tem universidade, dá para vocês irem atrás disso, né? E as que não têm, fazer esse processo de exploração. Ah, não encontrei nada, né? E aí ficar atento a todos os pontos que a gente comentou, né? Do autoconhecimento,
que eu faço bem, pergunta para as pessoas, né? O que elas te elogiam geralmente, que você faz, as disciplinas, né, na escola. Às vezes elas dizem, né, sobre um caminho a seguir ou não. Eu gostava de matemática, né, ia bem em Olimpíada, essas coisas, mas não necessariamente fui para as exatas, né? Que eu não queria trabalhar com aquilo, não queria estudar aquilo aprofundado. Mas pensar nas outras disciplinas, nas outras formas, no que você faz bem. Se o seu hobby pode ou não virar uma profissão. Ah, eu não sou ótimo em nada. Mas tem alguma coisinha ali que você faz natural. Às vezes as pessoas fazem com tanta facilidade que elas acham que isso nem é uma habilidade, não é um talento. Ah, e pensa que todo mundo faz, mas às vezes não. Por exemplo, tem gente que se comunica muito bem. Ah, isso é natural, todo mundo conversa. Mas não, às vezes você pode investir nisso, né? E aí tem sites também que eu acho interessante, que você pode pesquisar no Google. Tem o Guia do Estudante. Lá tem muita informação profissional. Tem basicamente toda a profissão que você buscar lá, tem explicando como funciona a profissão, como é o mercado de trabalho, como a média salarial, o que você estuda na graduação. Entrar em sites de universidades também é muito interessante. Escolhe se você tem vontade de ir para alguma universidade específica, que é mais próxima, federal. Olha lá a grade, né, dessa Dá uma olhada no que vai universidade. estudar, Isso. né? Ah, Como quero que vai fazer ser. direito. Como que é a grade do direito? Quero fazer ciências da computação. Como que é a grade? O que estuda no primeiro período, no segundo? Tem que fazer estágio, não tem? Os jovens, né, que trabalham. Ah, um curso integral, às vezes, olhar se é matutino, se é o dia todo. Ah, não, tem que fazer um curso noturno porque eu preciso trabalhar enquanto eu estudo. Então, aí tem que olhar tudo isso, né? Essas universidades oferecem essa possibilidade ou não. Então, na internet também tem esses sites que buscam também. Uma coisa que eu Sim. achei bacana na minha época de escolha foi participar daquelas feiras das profissões. Vim Isso. participar da Feira das Profissões da Universidade Federal de Uberlândia, de universidades particulares, que ali era um momento, né, uma feirinha que cada um meio que defendia seu curso, mostrava como era o seu curso, e eu tirava dúvidas. Mas e isso? Como é que você faz? Mas você tem... Né? Ali era um momento de conhecer um pouquinho daquela realidade deles, tirar algumas dúvidas com os próprios professores. Acho que tudo isso é válido, né? A gente Muito. pesquisar, explorar bastante antes de fazer essa escolha. Uhum. Sim, e também tem a Associação Brasileira de Orientação Profissional, que tem Instagram, é só vocês procurarem a ABOP, ou procurar no próprio Google mesmo o site da ABOP. Vocês podem entrar em contato e pedir uma indicação. Olha, eu sou de tal cidade e eu queria saber se vocês indicam algum projeto aqui. Com certeza a Associação Brasileira vai ter informações mais específicas. E até acho que assim, deixando de presente, né? Acho que 2 possibilidades, ela vai me ajudando a construir, joguei, né, a bomba e saí correndo. Se vocês não encontrarem, né? Assim, não, na minha cidade não tem. Não encontrei, Secretaria de Educação não tem projeto disso. Realmente não achei. Pega uma folha e começa a pensar, racionalizando mesmo, escrevendo o que você gosta de fazer. Escreve, olha para o papel, enxerga tudo isso. E depois que você escrever, e pode ser assim, eu gosto de ir na praça jogar bola. Escreve isso. E olha para isso, depois que você escrever, e começa a pensar quais profissões podem atuar com isso que você gosta. Depois que você fizer isso, terceiro passo, pensa pessoas que você conhece ou que você poderia entrar em contato para tirar dúvidas sobre essa profissão. Escreve uma entrevista, algumas perguntinhas mesmo. O que você tem dúvida? Você tem dúvida de que horário essa pessoa trabalha? Quanto que ela recebe? Como é que ela foi parar nessa profissão? Elabora uma entrevista semi-estruturada e vai conversar com pessoas que têm aí na sua cidade, né, que trabalham com isso. Isso já pode ajudar. Desde eu não encontrei também. Entra no YouTube e coloca profissionais de tal coisa. Você vai encontrar entrevistas. Hoje o YouTube, eu acho que ele é um banco de dados gigantesco que a gente precisa usar mais a nosso favor. Onde vocês já vão encontrar muita informação sobre essas profissões. Isso já te leva para um outro momento, para um outro lugar de conhecimento da realidade. Então, tomara que encontre na sua cidade. Se não encontrar, faz esse movimento rápido aí de reflexão e de busca. Sim, Deixa a e isso que dica, você falou do YouTube, eu já vou indicar um canal, né? Tem um canal lá que chama, um projeto, chama Desafio Profissão. Você digitando no YouTube Desafio Profissão e o nome da profissão na frente, você tem ali um vídeo de 30 minutos com um orientador profissional, né, um dos maiores, Brasil, Silvio Bock, entrevistando 2 profissionais da área do curso.
Tem lá, carreiras jurídicas. Então, desafio profissão, carreiras jurídicas. E aí tem lá, específico, tem um vídeo só para juiz, tem um vídeo para advogado. Psicologia, tem um vídeo para psicologia escolar, um para psicologia clínica. Então, tem diversas profissões, medicina, veterinária, enfim. Então, tem uma série, profissões que trabalham com tecnologia. Então, ali vai ter uma entrevista de 30 minutos, onde eles vão abordar essas perguntas que a Daisy falou. Por exemplo, como que é a rotina de trabalho, média salarial, o que tem que fazer, quais habilidades que tem que ter para ingressar nessa área. E aí, essa entrevista pode até te dar uma base para você entender o que você tem que investigar de um profissional, para a hora que você for perguntar aí na sua cidade, pessoalmente. Então, é bem interessante. Alan e Daisy, a gente falou muito sobre o que a gente deve colocar na balança aí na hora de escolher uma profissão e o que a gente não deve colocar. Por exemplo, não é bacana talvez você fazer um curso, escolher uma profissão baseada apenas na média salarial. Eu acho que talvez não seja um incentivo, é bem pago essa profissão, vou fazer. Mas talvez você não vai ser feliz nela. Talvez não seja bacana eu considerar o que os meus colegas acham, ou só o que os meus pais acham. O que eu não devo colocar nessa balança na hora de fazer uma escolha? O que não deve ser levado em consideração que pode muito mais confundir do que me ajudar a fazer uma escolha boa? Certo. Posso falar, Daisy? Depois vou falar algumas coisas, depois você complementa. Então, você comentou aí, né, dos pais, né, que eles vêm influenciando. E os pais, né, vêm de uma geração onde existiam poucas possibilidades, né? Muitos pais, quem nunca ouviu? Tem que fazer ou medicina, ou direito, ou engenharia, o resto não dá dinheiro. Porque é uma visão conservadora da época deles, né? Exatamente, porque na época deles eram assim. Então, não é que eles estão querendo mal ou não querendo que você faça outra coisa. Eles estão pensando no seu futuro. Mas a visão de mundo que eles têm é dessa visão muito tradicional, dessas poucas profissões. Muita gente hoje está trabalhando com tecnologia, né? Com desenvolver. Isso é uma coisa atual. Eles às vezes nem conhecem. Nem Eles conhecem. nem sabem o que E é é uma aquilo. área que está tendo muita vaga, né? Dizem que vai faltar profissional no mercado, né? Para desenvolver e etc. Então, assim, é uma área que está tendo bons salários. Então, é importante. Só que seus pais não têm noção disso. Então, é importante até você ter muitas informações, buscar, para na hora de contar essa escolha para ele, ele entender que você realmente sabe daquilo e você passar a segurança para fazer a sua escolha. Você sabe né? o que está fazendo, né? Você não tá Sabe fazendo o uma que tá escolha fazendo, aleatória. não é assim do nada. Não, eu sei, é porque eu gosto disso, vou trabalhar com isso. Tal lugar, mercado de trabalho é bom, olha aqui, fulano ganha tanto, né? Ganha mais que, sei lá, um médico, por exemplo. Então, é bancar. E aí, quais fatores tem que levar em conta, né? E aí, os pais vão influenciar, vão fazer essas escolhas. Mas quem vai trabalhar é você. Você que vai estar ali naquela rotina. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Então, você tem que saber muito bem se aquilo realmente é para você. E aí, você comentou a questão do dinheiro ou não. Tem gente que vai levar em conta a questão do dinheiro. E aí, o que a gente trabalha na orientação profissional? Ver o que a pessoa valoriza. E o que você quer com uma profissão? Você quer reconhecimento? Você quer uma profissão de status? Você quer uma profissão que vai te dar uma remuneração mais alta? Né? Porque então, pode ser também, esse pode ser o propósito da pessoa. Pode ser o propósito. Não, eu quero dinheiro. Mas aí a gente vai falar, olha, então você tem que gostar minimamente disso. Porque se você não gostar, você vai ser frustrado, vai estar muito chateado, você vai ter que lidar com isso todos os dias como rotina e obrigação. O dinheiro aqui vai ser só esse mesmo fator? Então, assim, ok, não, é isso, então tô ciente. É uma escolha dele. No nosso papel de orientador profissional, a gente não vai falar o que as pessoas têm que fazer. A gente vai mostrar caminhos, vai mostrar o que acontece. E aí, ela que tem que bancar a escolha. Por isso, a gente procura dar autonomia para esse adolescente escolher. Então, não, eu vou atrás do dinheiro mesmo, não é o que eu gosto. Por exemplo, amo música, só que é uma profissão muito difícil de seguir carreira. Não tô disposto a passar por todo o processo para chegar lá. Mas é o que eu mais gostaria. Mas tem outras profissões também que eu trabalharia que são mais estáveis, né? Que eu posso fazer uma graduação aqui e focar. Não, então tudo bem, mas você tá ciente, né? Que você gosta. Então é clarear esses caminhos. Aí ele tá ciente de que ele vai lidar com aquilo todo dia, então ele tem que gostar minimamente, porque senão ele pode se frustrar. Fazer uma escolha consciente ali, né? Isso. Autoconhecimento, como vocês falaram, né? Acho que é muito importante. Sim. Sim. Eu acho que eu vou complementar a resposta de uma forma mais reflexiva, assim, né? De que foi o que eu fui pensando enquanto eu fui ouvindo vocês, de que se eu pudesse falar para alguém o que não fazer, seria não ignorar o que você sente, sabe? Porque você pode escutar seu pai, sua mãe, seus amigos, no fundo você sente alguma coisa, você
você quase que sabe a resposta dessas dúvidas todas, mas é tanta gente falando que às vezes a gente não consegue ouvir nem o que a gente está pensando. Então, acho que, de verdade, escuta mesmo. Claro que tem que ouvir o que o pai e a mãe estão falando, afinal de contas, né? A família vai estar ali presente nessa escolha. Mas em algum momento sai de cena e fica quietinho e tenta entender o que você sente, o que você pensa, né? No final da história. Acho que até trazendo um conteúdo rápido, assim, de que tem um estudo, se vocês jogarem no Google, de 5 arrependimentos, né, de uma profissional da saúde que fez um estudo perguntando para algumas pessoas que estavam em fase terminal, né, assim, no finalzinho da vida, já por X questões, e ela perguntava, do que você mais se arrepende? E ela perguntou isso em lugares diferentes, para pessoas totalmente diferentes, e as respostas eram parecidas. E a principal era, eu queria ter sido quem eu queria, né, e não o que as pessoas queriam. Eu acho que é uma reflexão muito importante quando a gente pensa em escolha profissional. O que você quer, no final das contas. Além do que você sabe, do que você faz bem, mas o que você quer? Você pode aprender, né? Você pode ir atrás disso, mas você. Então, acho que não se esqueça nessa história inteira, né? Assim, de mercado de trabalho, enfim. Sim. Acho que esse seria quase que um pedido. Porque muita gente, né, na hora de escolher, chega muito pra gente. Eu queria dar orgulho pro meu pai, realizar o sonho dele. Muitos pais, né, querem que os filhos façam o curso que eles gostariam de ter feito e não fizeram. E o seu sonho, né? E a sua realização. Mas qual que é o seu sonho, a sua realização? Eu acho que um pai que te vê sendo um bom profissional, tendo sua vida, seguindo seu caminho, independente da profissão, pode ser que agora seja difícil entender essa outra escolha. Mas lá na frente, né, ele vai te ver feliz, realizado. E é isso que ele quer, no fundo, né? E não só que você faça a profissão que ele gostaria. É isso aí, Sim, gente. você vai ter que lidar com a escolha, né, até o final. Sim. É isso aí. Muito obrigada pelas informações. Eu acho que vocês foram muito claros, né, Lindomar? Acho que foi muito bacana. Um papo muito legal, foi muito rico. E eu voltei muito ao adolescente que eu fui, assim. As escolhas que eu fiz, ao adulto que eu sou hoje, das escolhas que eu faço. Então é um papo muito rico, tenho certeza que vai auxiliar muitos meninos, né? Não só seja a idade deles agora na adolescência, mas sendo mais velhos, ali próximo dos 24 anos. É um videocast que qualquer pessoa pode assistir, que ela vai ter um direcionamento. Então, foi muito bacana, foi muito rico. Foi um prazer estar aqui com vocês também, né? Batendo esse papo, eu amo. E conheci já mais pessoas, excelentes profissionais. Contato com a Daisy, que eu não conhecia também antes. E é isso, né? Que nem você disse. Olhar para trás e falar assim, nossa, eu tô aqui hoje com escolhas que eu fiz. Não foi outros que escolheram para mim, né? Então, até isso dá um prazer. Sim. Seguir um caminho através das minhas escolhas. Com erros e acertos, mas minhas Exato. escolhas. E uma coisa assim, gente, a gente vai errar, né? Vai entender, então se conheçam, né? O melhor possível. Mas vai ter erros, vai ter caminhos que não vão dar certo. Mas isso também faz parte da nossa trajetória e do nosso crescimento. Sim. As pessoas que estão nas maiores posições foram para caminhos, né? Errados ali, que não deu tão certo, mas a gente pode reescolher a todo momento. E eu acho que só para finalizar, assim, um pensamento que eu tenho, que eu validei na minha vida, é que às vezes alguma coisa que não deu certo precisava dar errado ali, para você lá na frente não pensar assim, mas se eu tivesse feito aquilo, não, eu fiz aquilo, deu errado, então eu tô tranquilo. Então é isso. Arrisquem e é isso, se orientem. E ouçam seu coração, né, gente? Sim. Ouça sua intuição, acho que é sempre importante. Espero que vocês tenham gostado. Eu não falei tchau. Ela quer falar tchau. Daisy tem que falar tchau também, né, gente? Bom, então eu também queria agradecer muito a oportunidade. E eu acredito que hoje a gente é o resultado da nossa história e vocês com esse projeto estão construindo histórias, né, dos jovens, na nossa, agora faz parte da nossa história também, né, Alan? Então, muito obrigada e de verdade, parabéns por esse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muita, muita gente. Então, foi incrível estar aqui. Acho que mesmo de forma online, o ambiente ficou tão acolhedor, a sintonia foi tão boa que parecia que eu estava aí com vocês. Então, muito obrigada. Espero que vocês se sintam esse mesmo acolhimento aí de casa também, que é justamente a nossa ideia. Né, trazer esse acolhimento, essa companhia para vocês, né? Esse suporte. Então, acho que é isso. É isso. Até o próximo Até podcast. Mais.